Iniciamos mais um encontro em que estamos tratando sobre esta longa e vasta jornada do Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. No último encontro, fizemos algumas considerações a respeito do valor das experiências místicas, da sua importância nesse caminho espiritual. E seguimos traçando aquele caminho de que a vontade de Deus é a coisa mais importante no caminho espiritual. Nesse sentido, eu gostaria de tomar o Castelo Interior, as moradas de Santa Teresa. Nós estamos nas segundas moradas, e nas segundas moradas nós temos um capítulo único. Esse capítulo único, ele é formado de 11 parágrafos. Eu gostaria de tratar do parágrafo 8 nesse encontro de hoje. E começar a ajudar que cada um que está fazendo essa jornada conosco possa, então, ter a sua evolução espiritual, né? Eu gosto de frisar porque nós estamos caminhando para a terceira morada. A expectativa de chegarmos na terceira morada. Mas veja bem, nas segundas moradas nós temos ainda bastante coisa para alinhar. E uma pessoa que com muito sucesso, ela consegue avançar nas segundas moradas, então ela já passou aquele primeiro passo das primeiras moradas, agora está avançando neste itinerário das segundas moradas. Uma das coisas que pode causar medo às pessoas é sempre a bendita ilusão, né? Aparecem as ilusões da busca de consolações de coisas místicas, mas também aparecem as ilusões com a riqueza dessa vida, os bens desta vida, né? Lembremos, Deus tem um plano para cada um de nós. O mais importante é sempre acolher o plano de Deus para a nossa vida. E o mundo precisa de pessoas que ficam no alto, mas precisam também prestar atenção à voz de Deus no seu interior. Algum dia, Deus vai pedir àqueles que Ele necessita. Vai perguntar, né? Qual foi o fracasso? Qual foi o seu sucesso? Qual foi o sinal mais importante da tua vida? Que você possa dizer ter acolhido e obedecido à vontade de Deus. O parágrafo 8, então, citando agora Santa Teresa, vamos ao número 8. Direis talvez que estáis bem resolvidos a abraçar os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Veja, as pessoas querem avançar, abraçando os sofrimentos, sendo resilientes, configurando sua vontade e a vontade de Cristo, mas também, do outro lado, querem receber o consolo de Deus no interior. Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Nem sempre será melhor para nós receber consolações interiores. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de distribuir os seus dons. Qual razão? Poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Às vezes, nós queremos ser consolados. Olha, Senhor, eu vou abraçar essa cruz, vou amar, mas me dá uma consolação. Mas nem sempre isso vai ser um benefício para a nossa vida. Então, nós não estamos sabendo o que pedimos. Continua Santa Teresa. Todo empenho de quem começa a ter oração, ou seja, você já começou a ter oração nas primeiras moradas, quer avançar nas segundas moradas, e nunca o esqueçais, pois é de suma importância. Olha o que Santa Teresa vai dizer, eu gostaria que você grifasse aí na sua obra. Só uma coisa é importante nesse caminho de crescimento da oração. Há de se trabalhar e determinar-se a conformar sua vontade com a do Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível. E ficais certos, nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Então, a maior perfeição na vida espiritual é fazer o que Deus quer. Quanto mais perfeita for esta vontade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiantadas estaremos neste caminho. Então, se você quer adiantar, queira fazer a vontade de Deus. Senhor, o que tu queres de mim? Levante de manhã e pergunte, Senhor, que queres que eu faça? Se nós formos ao Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, esse
é um dos episódios que acontecem na vida de São Paulo. São Paulo, o Paulo de Tarso, indo para perseguir os cristãos, porque ele mesmo tinha visto a morte de Estevão, que foi o primeiro proto-mártir, que foi apedrejado. São Paulo esteve ali, aos pés daquela tragédia cruel com Estevão. São Paulo, indo para Damasco para perseguir cristãos, ele é encontrado por Cristo. E naquele momento fundamental do encontro pessoal com Cristo, São Paulo, sem visão, sem enxergar, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu te faça, Senhor? E assim São Paulo pergunta: que queres que eu te faça? Esta conformidade do apóstolo Paulo com a vontade de Cristo, ela é a docilidade que o faz experimentar grandes batalhas. Mas também faz com que Paulo evolua e cresça cada vez mais numa caridade ardente, no amor por Cristo. É isso que nós precisamos. Perguntar todos os dias ao Senhor, ao nos levantar: que queres, Senhor, que eu vos faça? Assim como São Paulo, querer se colocar no caminho para adiantar na vida espiritual. Continua Santa Teresa: não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se errarmos desde o começo, querendo que o Senhor faça logo nossa vontade e nos leve por onde imaginamos, que solidez pode ter esse edifício? Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos para evitar o contato com essas sevandízias venenosas, para evitar as paixões da nossa alma. Muitas vezes, Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam, aflijam, sem que o possamos lançar para longe de nós. Permite mesmo, algumas vezes, sermos mordidos, para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Um processo, evidentemente, de luta interior. Aqui, portanto, mais uma vez, Santa Teresa mostra claramente para nós que neste avanço da vida espiritual é preciso fazer unicamente a vontade de Deus. Mas então, qual é o itinerário para que a gente possa passar da segunda para a terceira morada, já que nós estamos caminhando praticamente para o final destas moradas? O que é preciso fazer para agradar a Deus, para fazer a sua vontade, seja para passar da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e crescermos cada vez mais neste caminho? Uma coisa Santa Teresa nos revela: a vida fala muito mais do que qualquer coisa. Aqui você precisa fazer um exame sério da sua vida. A sua vida precisa ser um evangelho vivo. Assim como São Francisco de Assis, certa feita, convidou um frade para sair para pregar o evangelho, e segundo conta, ele andou alguns lugares sem dizer nada. Eles voltaram para o convento. Então o frade perguntou para São Francisco: mas nós não íamos pregar, nós não íamos anunciar o evangelho? São Francisco disse: nós já pregamos com a vida. A vida precisa falar muito, mais do que qualquer coisa. A vida precisa ser reflexo do evangelho. As pessoas precisam de tal modo observar a nossa vida, que olhando para nós eles se convençam da grande verdade, da grande beleza que é a força do evangelho. E eles queiram viver uma vida para unicamente agradar a Deus. Que queiram fazer: olha, aquela pessoa, ela está em estreita sintonia com a vontade de Deus. A sua vida quer ser de tal modo agradável a Deus que ela não olha mais para si, mas ela olha unicamente para Deus. Por incrível que pareça, isso fará que a gente possa crescer na nossa vida espiritual, pensando justamente, tomando consciência e percebendo a nossa imensa fragilidade. Seguimos ainda no parágrafo 9. Não desanimes, portanto, quando vos acontecer de cair,
Se no caminho espiritual você cair, não desanime, nem deixes de querer ir adiante. Dessa mesma queda, Deus vai tirar o nosso bem, como faz o vendedor que, para provar sua eficácia, bebe primeiro o veneno. Ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria, o combate que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, para reconhecermos o grande mal que nos faz o costume de andar dissipadas. Haverá maior mal do que não podermos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades, com as quais somos obrigados a conviver, ainda mesmo contra a vontade, parecem pedir vingança, como que sentidas de guerra que lhes fizeram os nossos vícios. Santa Teresa, portanto, mostra aqui que é preciso, no seu combate espiritual, enfrentar a si mesmo. E no seu combate espiritual poder olhar para a sua casa e dizer: será que diante de todas essas dificuldades, dessas minhas lutas que eu tenho travado espiritualmente, eu sou capaz de continuar a fazer aquilo que Deus quer? Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nós mesmos, não a encontraremos em nenhum lugar. Esse momento, meus irmãos, que Santa Teresa vai chegando aqui, ela mostra a necessidade desse cuidado com a nossa vida interior, com a nossa casa interior, de nós confiarmos de tal modo a nossa vida à misericórdia de Deus. Sabermos que a misericórdia de Deus é o único meio pelo qual nós podemos ser atraídos, porque é ela a fonte de salvação. É verdade que quanto mais rezamos, mais nós percebemos a nossa miséria. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais você começa a enxergar os seus próprios pecados, mais você começa a perceber com clareza e enxergar a sua incapacidade de amar. Você começa a notar que existe dentro de você uma tendência a sempre se colocar como vítima, de querer ser amado, de querer ser reconhecido. Mas eis o segredo que Santa Teresa é para nós como um bálsamo espiritual. Quando nós começarmos a ter verdadeira vida de oração, uma verdade que nós vamos nos sentir é que nós somos uma farsa, que nós somos incapazes de amar, que nós não somos capazes de rezar. Quando começamos a ouvir elogios das pessoas, isso já nos causa desgosto. Por quê? Porque a verdadeira vida de oração causa em nós um encontro com a verdade suprema que é Cristo. E este encontro com a verdade que é Cristo nos mostra o nosso lado ruim, nos mostra o quanto nós somos uma farsa, quanto nós somos uma mentira. Então, meus irmãos, que grandeza é poder reconhecer a nossa pequenez. Assim como Teresa nos mostrou que o encontro consigo, muitas vezes, causa em nós um desespero, causa em nós uma surpresa, mas não tenhamos medo de nos encontrar em nossa própria casa, de saber quem somos, limitados, fracos, miseráveis, mas que somos amados por Deus, queridos por Ele e que Deus deseja que nós estejamos ao seu lado. As dificuldades, evidentemente, surgem no caminho espiritual, mas vale de nossa parte, meus irmãos, não nos olharmos com um olhar de condenação, mas um olhar de amor, porque é assim que o olhar de Deus nos olha. O olhar de Deus é um olhar que nos desafia e nos convida a sermos todo dele. E esse é o convite do amor. Deus olhou para Santa Teresa e mostrou que todos os apegos do mundo lhe causavam desgosto. E por isso, ela foi capaz de romper de maneira corajosa, valente, a todos os prazeres e a todas as ilusões deste mundo, para se dedicar cada vez mais no caminho e se entregar a Deus. Vamos pedir que a intercessão de Santa Teresa nos ajude a sair desta vida miserável, desta vida pequena, a nos colocarmos na dependência do olhar de Deus, da sua vontade, da sua bondade,
e que a nossa vida possa cada vez mais ser para o mundo um evangelho vivo. Que a nossa vida possa falar mais do que qualquer coisa. Não porque nós queremos ser melhores, não. Mas porque nós queremos ser agradáveis a Deus. Porque nós queremos fazer a sua vontade. Porque nós queremos nos colocar no caminho para seguir suas pegadas, rumo à felicidade no céu. Nós não somos melhores. Talvez o que nos dá a vida espiritual é a capacidade e a graça de reconhecer que nós somos os piores. E que somente por misericórdia e beneplácito de Deus é que nós estamos onde estamos. Porque o Senhor tem nos concedido graças abundantes, graças diárias, para que possamos progredir neste caminho espiritual. Que Santa Teresa de Jesus, mestra e doutora de oração, interceda sempre por nós. Não desista desse caminho espiritual. Vá lenta e gradualmente, palmilhando os caminhos da vida eterna, buscando a fidelidade a Cristo, seguindo sempre os passos de Santa Teresa e confiando no auxílio e na graça divina. Deus abençoe você. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.